Muito bom dia, povo de Deus, povo abençoado do Senhor, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui nesta madrugada de quinta-feira, hoje é dia 29 de maio de 2025. Estamos aqui começando mais uma oração da madrugada, madrugada com Deus, abençoados pelo Senhor, e creio que você também está abençoado pelo Senhor nesse novo dia. Só de estarmos aqui, temos motivos de sobra de agradecermos o nosso Senhor, que Ele tem cuidado, Ele tem nos ajudado, nos abençoado. Como eu sempre digo para os irmãos, o Senhor não nos livra da luta, o Senhor não nos livra da prova, o Senhor não nos livra das batalhas, mas Ele passa conosco. Isso é bíblico. A gente vê, Ele livrou Daniel da cova do leão? Não. Ele livrou Sadraque, Mesaque e Abednego da fornalha de fogo? Não. Mas o quarto homem estava lá. O anjo do Senhor estava com Daniel também. Então, Ele passa conosco nas aflições, nas adversidades. Você e eu não estamos sozinhos. Isso nos dá segurança, né? Isso nos dá esperança. A Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Mas essa noite, irmãos, ali não está falando de uma noite, né? Uma noite de 12 horas. Pode durar 12 dias, 12 semanas, 12 anos, não sei. 12 meses. A noite, talvez na nossa vida, dura um tempo, mas ela passa. Talvez você está vivendo em um momento, uma noite na sua vida que fala de momento difícil, né? Talvez já faz anos, mas a Bíblia fala, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Toma posse, a alegria vai chegar na sua vida, aleluia, porque o dono da alegria, da verdadeira alegria, está conosco. Quando o Senhor nos faz sorrir, quando o Senhor nos alegra o nosso coração, é uma alegria, olha, aqui o mundo não pode nos dar. Não é uma alegria dependendo de ocasiões. Aqui neste mundo, às vezes nos alegramos quando encontramos um parente que faz tempo que não vemos ele, quando nós talvez ganhe um prêmio, a gente fica alegre, quando as coisas estão tudo bem, aí nós estamos alegres, mas quando vem a adversidade, essa alegria vai embora. A alegria do mundo é passageira, ela é traiçoeira. Às vezes a pessoa casa ali, nem aquela alegria, nossa, eu casei, e de repente já está brigando, já está separando. Passou. Mas a alegria que vem do Senhor é uma alegria diferente, que não depende da circunstância. Não depende se a maré está a favor, se a maré está contrária. É a alegria que nós precisamos. E o mundo não pode tirar essa alegria de nós. As tribulações, a tristeza, a angústia, não pode. Porque essa alegria vem da parte do Senhor. E sabemos que Ele cuida de nós, irmãos. Eu falo com o coração, né? Eu falo com lágrima nos olhos, porque eu vivo isso, irmãos. Eu vivo o cuidado do Senhor. Podemos contemplar a ação de Deus na nossa vida. E coisa boa é ser cuidado pelo Senhor. Por isso que sempre estamos aqui, né, na presença de Deus, juntamente com os irmãos, com foco. O único foco nosso é levar os irmãos, as irmãs, os irmãos, quando eu falo irmãos, é tanto os irmãos como as irmãs, a conhecer o Senhor. O meu foco não é que vocês somente sejam abençoados, é muito bom, a bênção é bom, nós precisamos, eu oro por bênção, mas conhecer o abençoador é muito melhor. Viver com o abençoador é muito melhor, porque a bênção passa. E depende, a bênção pode virar até maldição na nossa vida, eu já falei isso. Depende a bênção, ela se transforma em maldição. Mas o abençoador é muito melhor, muito maior do que a bênção. Ele nos ama, Ele nos livra do mal, Ele passa conosco, né? Se nós estivermos num leito de um hospital, Ele está ali conosco. Se nós estivermos, né,
viajando lá de avião, lá no alto, lá ele está conosco. Se estivermos, irmãos, passando pelo processo da morte, ele continua conosco. Ele está de braços abertos, nos esperando. A morte é um portal. Presta atenção. A morte é um portal que vai nos levar a estar com o Senhor. Vamos passar desta vida para a verdadeira vida. Olha que maravilha. Olha como é que esse Deus é maravilhoso. Ele não está somente conosco nesta vida, mas no porvir. No porvir, a intimidade vai ser muito maior. Ele vai nos receber gostoso. Como essa passagem aqui do livro de Lucas, no capítulo 15, até falo que esse capítulo é o capítulo dos perdidos e achados. Né? Assim, três parábolas que tem aqui. A primeira parábola é da ovelha, né? E depois da dracma, e depois do filho pródigo. Tudo se perdeu, mas depois tudo foi encontrado. Olha só a parábola aqui que Jesus conta da ovelha, a primeira. E chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Jesus tinha uma plateia mista, né? Tinha publicano, que eram os cobradores de impostos, tinha os pecadores, né? Pessoas que ainda não conheciam o Senhor, e também tinha os religiosos. Olha só, olha quem estava ouvindo Jesus aqui, ó. Chegaram a ele todos os publicanos, que eram os cobradores de impostos, os pecadores para ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam. Olha só a plateia de Jesus aqui, ó. Publicanos, pecadores, os fariseus e os escribas. Então tinha uma plateia mista que Jesus tinha, né? E eles murmuravam, os religiosos, os pecadores ouviam. Os religiosos murmuravam, que são os escribas e os fariseus, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Aqui Jesus, eles acusando Jesus. Jesus, ele veio para os religiosos da época, eles se isolavam, eles se sentiam melhores do que os outros, os líderes da época. Né? Os escribas, os fariseus, eles se sentiam intocáveis, maiores, superiores, porque eles eram intérpretes da lei, eram os religiosos da época, mas Jesus não, olha aqui, eles murmuravam por quê? Porque Jesus recebe pecadores e come com eles. Jesus veio para nós pecadores mesmo. Jesus veio, né, para os pecadores. Quem está justo, quem está são, não precisa de médico, né? Jesus mesmo falou isso. Mas eles não entendiam, tinha ciúme, tinha inveja, né? E por quê? Porque Jesus atraía a ele os pecadores, os cobradores de impostos, os religiosos, prostituta, e tinha de tudo que Jesus atrai. Por quê? Ele era o próprio Deus manifestado. E os religiosos da época não aceitavam isso. Por isso que eles até crucificaram Jesus. E ele lhe propôs uma parábola. Jesus propôs uma parábola ali, uma comparação, uma história, né, que Jesus contava, usando as coisas cotidianas, né, dos judeus, para contar, para explicar grandes verdades do reino dos céus. Por isso que Jesus usava uma parábola, uma historinha, uma comparação, uma metáfora. Isso aqui não existiu, mas ele contava isso aqui, uma história assim, para que os seus ouvintes entendessem e pudessem ali refletir a história que Jesus contava. E o que ele diz? Que um homem dentre vós, tendo 100 ovelhas, ele fala, olha só, e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e não vai após a perdida até que venha achá-la? Jesus perguntando para os religiosos que estavam implicando com ele, que estavam murmurando. Jesus faz essa pergunta: quem dentre de vós aí, que se tem 100 ovelhas e uma se perde, ele não vai largar as 99 ali no aprisco ou ali no deserto e não vai atrás da que se perdeu? E achando-a, põe sobre os seus ombros, cheio de alegria. E chegando em sua casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Olha que Jesus fala: digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que 99 justos que não necessitam de arrependimento. Olha que maravilha.
Histórias simples, mas que eles entenderam. Coisas cotidianas de pastor, que de vez em quando, lógico, isso era natural uma ovelha se perder, e eles largavam aquelas ali segura e ia atrás daquelas que se perdeu. E até encontrá-la, e quando achá-la, trazia sobre os ônibus, sobre o ombro, talvez ferida, machucada, porque se perdeu, mas trazia com alegria. Assim Jesus aplica essa parábola. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que os 99 justos que não necessitam de arrependimento. Por quê? As 99 ovelhas que ficou ali no aprisco estava segura. Agora aquela que se desviou, se dispersou, corria perigo. Então Jesus aqui está ensinando que Jesus veio atrás dessa ovelha perdida. Jesus não estava aqui atrás dos justos. Justo não precisa, já está salvo. Ele veio atrás dos perdidos, como nós estávamos. Agora Jesus, nós que estamos salvos, ele cuida de nós, nós ouvimos a voz dele, mas se ele está atrás, até nos dias de hoje, daqueles que estão perdidos. Né? Por isso que o Senhor nos comissionou para representarmos ele aqui depois da sua partida. Hoje temos essa função de ir atrás daqueles que estão perdidos. Ele comissionou a igreja dele, ide por todo mundo pregar o evangelho. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. É dever nosso, irmãos. Isso é muito importante, nós entendermos o que Jesus está ensinando também, né? Aqui Jesus estava trazendo uma lição para aqueles religiosos, porque eles, como salvos, eles se preocupavam só com eles. Mas Jesus aqui, ele recebe pecadores e comia com eles. Por quê? Jesus estava fazendo a obra, irmãos. Não tem como eu fazer a obra de Deus sem ter corpo a corpo com as pessoas. Nós fazemos essa daqui virtual hoje, naquela época não tinha. Não tinha internet, não tinha nem rádio. Hoje, graças a Deus, temos a tecnologia ao nosso favor, que através da nossa programação temos alcançado vidas que se rendem ao Senhor. Muitas pessoas têm aceitado Jesus, convertido ao Senhor, através das nossas programações. Mas na época era corpo a corpo, não tinha como Jesus alcançar os pecadores se ele não misturasse com eles. E hoje também, se precisarmos, lógico, se fazemos um evangelismo na rua, nas praças, no centro da cidade, é corpo a corpo, é entregando folheto, é falando, é orando para as pessoas até ali, onde for preciso. Então é assim, é o corpo a corpo. Na época de Jesus só tinha um corpo a corpo, não tinha nem um veículo, irmãos, de comunicação como temos hoje. Na época era carta, e não tinha nem papel direito, usava papiro, usava cor ali de animal para escrever, era totalmente fora da realidade de hoje. Hoje tem rádio hoje até quase não está tendo mais, né? Diminuiu muito. Mas tem rádio, tem televisão e tem a internet, que tem sido, né, um canal de bênção para divulgarmos o evangelho. E alcança pessoas no mundo inteiro. Olha, se Jesus, irmãos, estivesse nos dias de hoje conosco, no seu ministério terreno, com certeza ele usaria rádio, televisão, usaria internet. Por que não? Por que não? Usaria, porque todos precisam ouvir o evangelho. Todos precisam ouvir, todos precisam ter a oportunidade de ouvir. Todos precisam. Então, meus irmãos e minhas irmãs, e aqui Jesus está dando uma lição nos religiosos que eles não preocupavam com a ovelha perdida. Eles estavam satisfeitos só com eles se sentiam melhores, importantes, eram soberbos. Eles achavam que o título deles como mestre, como religiosos, né, isso eles se achavam melhor do que os outros. E no reino de Deus nós entendemos que o maior serve o menor. E eles não entendiam, eles queriam ser servidos. Mas no reino de Deus é o contrário, contraria a nossa lógica. Contraria o reino humano. No reino de Deus, o maior serve o menor. Eu, irmão Eurípides, que faço essa programação, sou servo de vocês.
Amém? Eu sirvo a vocês. Eu não estou aqui para ser servido, eu estou aqui para servir. Eu e minha esposa somos servos de vocês. Isso aí, e eu considero isso um privilégio. Nós não somos maiores, somos servos. No reino dos céus é assim. E aqui Jesus está ensinando os seus ouvintes, os religiosos, os pecadores, os publicanos, como que é o que ele veio fazer, que ele é o verdadeiro pastor. Eu só vou falar da ovelha, porque tem a dracma, que é o mesmo sentido do filho pródigo, porque o filho do homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. No final aqui, se a gente for ler, né, do filho pródigo também, o filho do homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. O filho pródigo também não deixou a casa do pai, não foi viver longe. Aí ele caiu em si. Aí ele volta para casa e o pai o recebe gostoso. Não é verdade? Então ele estava perdido e foi achado. Ele estava, longe, mas voltou para a casa do pai. E ali o pai o recebeu gostoso. A dracma também era umas moedas que a mulher ganhava talvez ali no casamento, né? E ela era muito especial para as mulheres, esse presente, esse colar de moeda. E ela perdeu uma e procurou, varreu com diligência até achar. Então a gente vai ver que essas três parábolas aqui no capítulo 15 de Lucas, as parábolas dos perdidos e achados, da ovelha, da moeda que se perdeu e desse filho pródigo. Aqui simbolizando o que Jesus veio fazer. Ele veio buscar o que se havia perdido. Os sãos não precisa. Ele veio buscar os perdidos. Por isso que Jesus misturava com os pecadores. E nós, como salvos, e nós, comissionados por Jesus, também, muitas das vezes, temos que ter relacionamento com as pessoas, porque como que vamos, como vamos levar as pessoas a Cristo se nós não tivermos ali, um relacionamento com essas pessoas, não comprometendo a nossa fé? Para mim, ter um relacionamento com uma pessoa que bebe, que usa droga, eu não preciso beber, eu não preciso usar droga igual ela para levar ela a Cristo. Não precisa fazer isso, não é verdade? Mas eu preciso de conversar com essa pessoa, eu preciso dar atenção, eu preciso me dispor a ajudar. E também a gente precisa estar cheio da graça de Deus para que possamos, irmãos, incentivar, atrair essa pessoa a Cristo. Não é verdade? O mundo é tão atraente, O mundo usa de todos os artefatos carnais, mundanos, para atrair as pessoas. Agora nós precisamos da presença de Deus, do Espírito Santo, para influenciar essas pessoas a Cristo. As pessoas, com a nossa fala, precisam ter autoridade, graça de Deus, para que Deus venha trabalhar no coração daquelas pessoas. O nosso trabalho é falar. Agora, descer do ouvido ao coração, isso é trabalho de Deus. Você entendeu? O nosso trabalho, o nosso chamado é falar do amor de Cristo. Mas quem faz descer do ouvido ao coração é o amado Espírito Santo. Amém? Porque muitas das vezes a gente quer convencer a pessoa. Não é assim. Quem convence é Deus. O meu trabalho é falar com amor, com respeito. Como eu já falei para vocês, religião não é feita para discutir. Tem pessoa que começa a discutir com o outro. Não é assim. Não podemos ficar discutindo, querendo, humilhar outra pessoa, mostrar conhecimento. Nós temos o conhecimento da palavra, nós precisamos ter para responder com mansidão aquele que nos pergunta a causa da nossa fé, o motivo da nossa fé, mas responder com mansidão. Não é para humilhar ninguém. Não estamos aqui para humilhar ninguém, mas sim responder com mansidão a causa da nossa fé, porque temos uma esperança. Não é verdade? Então precisamos nos preparar. Mas quanto mais conhecemos Jesus, eu tenho aprendido com isso, com a palavra, com o próprio Jesus, quanto mais conhecemos Ele, mais humilde nos tornamos. Mais manso nos tornamos. Não é com o passar do tempo não, irmãos. Porque tem pessoa que às vezes fica a vida inteira na igreja
e não conhecem a Jesus. E tem pessoas que, igual eu, já tem 20 anos nesta caminhada. Cada dia eu vejo que eu preciso melhorar. Cada dia eu vejo que eu preciso ser mais humilde. Cada dia eu vejo a necessidade de eu amar mais. Cada vez mais eu vejo a necessidade de ser mais servo de Jesus. É isso, é conhecer Jesus diariamente. E eu posso viver 100 anos que eu não vou conhecer nem 10% meu Jesus. Mas os 9, se eu conhecer 5%, já é o suficiente para mim entrar no céu. Já é o suficiente para mim fazer a vontade dele. Porque ele é inesgotável. Deus é inesgotável. Ele, olha, irmãos, nós não conseguimos nem explicar, né, o amor de Deus para conosco. Só isso, só para começar. Nós não conseguimos explicar esse grande amor de Deus para com a humanidade. Imagine explicar Deus. Nós não conseguimos explicar nenhum sentimento de Deus, que é o amor pela humanidade. Imagine explicar Deus, irmão. Quem é nós, ser finitos, pecadores, limitados? Como que pode explicar o Criador? Não tem como. Por isso que aquilo que Deus revelou para nós é aquilo que devemos, né, crer, né, aquilo que devemos pregar, ensinar, aquilo que está revelado nas Escrituras. Né? É o bastante, é o suficiente. É o suficiente. Agora, aquilo que Deus não revelou, a gente guarda no coração, não fica a querer entender tudo, que não vamos conseguir. Mas é bom aprender. Quanto mais aprendemos de Jesus, mais parecido com ele nos tornamos. Amém, meus irmãos? E Jesus, nesta madrugada, nesse dia, quem sabe você está igual esta ovelha perdida, se desgarrou do rebanho, afastou dos caminhos do Senhor, afastou do verdadeiro pastor. Mas o Senhor Jesus está aqui nesta madrugada, nesta manhã, e Ele quer te achar. Ele quer te colocar nos ombros e levar para junto com as outras ovelhas. E quando Ele chegou com essa ovelha perdida, né, houve festa. Né, e chegando em casa, convocou os amigos e vizinhos, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Olha só, né, o 7, digo-vos que ainda assim haverá alegria no céu, irmão, quando um pecador se arrepende. Eu não vejo aqui, a Bíblia em lugar nenhum, que há alegria no céu quando Jesus cura alguém. Olha só, tanto que é importante nós entender isso. Eu não vejo aqui a Bíblia falando em lugar nenhum que há alegria no céu quando alguém, né, recebe um carro da parte de Deus. Quando alguém recebe uma cura, eu não vejo isso na Bíblia. Quando alguém recebe, né, um milagre de Deus, eu não vejo isso na Bíblia. Quando alguém é liberto dos demônios, eu não vejo isso. Mas eu vejo aqui a Bíblia dizendo que há alegria no céu. Alegria no céu. Por um pecador, irmãos, que se arrepende, mais do que 99 juntos que não necessitam de arrependimento. Quer alegrar o céu? Quando você ganha uma alma para Jesus, há alegria no céu. Alegria ali diante do Senhor, a alegria ali nos anjos do Senhor, no céu, diante de Deus. Alegria no céu, quando um pecador se arrepende. Olha, aí nós entendemos a prioridade do reino dos céus. A prioridade de Jesus, o que é? Que os pecadores se arrependem. É isso. Por isso que a gente sempre fala, a prioridade de Deus é a salvação de almas. Por quê? Porque Deus mesmo, né, determinou que aquele que não crer, aquele que não receber Jesus como Salvador, ele não vai entrar no céu e vai ter uma vida eterna de perdição. E Deus não fez o homem, a mulher, para ir para o inferno, não, irmãos. Deus não fez o homem e a mulher para ir para o inferno, não. Por isso que ele quer a salvação de todos. Mas depende do homem e da mulher, depende de nós respondermos com fé e obediência. Senão, vamos perder esta tão grande salvação. Que Deus nos ajude. Que você possa ser achado por Deus nesta manhã. Que você possa sentir Deus te colocando nos ombros e levando para o redil, levando ali para estar junto com os outros, em nome de Jesus. Que você se sinta achada,
achado nesse dia pelo Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos fazer a oração da fé? Mas antes, coloca aqui um testemunho e já voltamos com a oração. Amados irmãos, a paz do Senhor, irmão presbítero Eurípides e missionária Débora, eu quero agradecer pelas orações, que a minha mãe está bem agora, graças a Deus, tá? Fica na paz. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, é no nome de Jesus que nós estamos aqui nesta madrugada para agradecer o Senhor por tudo quanto o Senhor tem feito por nós. Muito obrigado, meu Deus. Muito obrigado, Senhor. Nesta manhã falamos aqui um pouco sobre estas parábolas da ovelha, da dracma, do filho pródigo, dos perdidos e achados, capítulo 15 de Lucas. Que passagens maravilhosas. Ah, Senhor, nós estamos aqui porque o Senhor Jesus nos achou. Foi o Senhor que nos amou primeiro. Foi o Senhor que demonstrou seu amor por nós primeiro. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho único. Senhor, que nós possamos entender, que nós possamos a cada dia, Senhor, estarmos mais parecidos com o Senhor Jesus Cristo. Parecidos mais com o Senhor Jesus. Pai, abençoa os nossos ouvintes nesse dia. Dá um dia de vitória, de livramento, de paz. Nós ouvimos um testemunho e te damos graças, Deus, pelas bênçãos derramadas sobre as nossas vidas. Não merecemos. Eu agradeço, Senhor, por ouvir as nossas orações. Quero apresentar pessoas que mandaram os pedidos de oração para nós orarmos. Eu quero apresentar todos esses pedidos diante do Senhor. Pessoas que estão internadas na UTI, pessoa que sofreu AVC, pessoas que estão se recuperando de cirurgia, problema de coração no pulmão, problema nas vistas, pessoa que vai fazer uma cirurgia sexta-feira colocando um ponto de safena em uma válvula. Abençoa esta mulher, que dê tudo certo para essa cirurgia, todos que vão fazer cirurgia. Pai, no nome de Jesus, pessoas com problema da bacia, nas pernas, Pai, problema nos ossos, artrose, artrite. Oro pelas mulheres que estão grávidas, Deus, abençoa esta criança que está sendo gerada, abençoa a mãe. Pai, visita todas as crianças que estão doentes, todas as crianças que estão hospitalizadas, internadas. Visita as crianças, meu Pai. No nome de Jesus, Senhor, visita todas as crianças, Pai, nesse dia, dá saúde, visita, repreenda todo mal. Pessoas, meu Deus, que precisam meu Pai, de uma cirurgia, estão esperando para passar por cirurgia, que o Senhor possa estender as mãos. Senhor, em nome de Jesus, nós oramos, Pai, também em favor, Senhor, meu Pai, do psicológico, do emocional, do neurológico. Oh, Pai, visita essas pessoas com problemas emocionais, psicológicos, neurológicos, problemas mental. Deus, visita, cura, liberta. Senhor, em nome de Jesus. Oh, Senhor. Pai, no nome de Jesus de Nazaré. Senhor, nós apresentamos pessoas com ansiedade, com maus pensamentos, pensamento de morte, depressão. Senhor, no nome de Jesus, visita, Senhor, essa pessoa que está completando 37 anos de casado hoje. Que o Senhor continue abençoando esse casal, que as bênçãos do Senhor estejam sobre esta casa, sobre essa família. No nome de Jesus, oramos pelas famílias. Meu Deus, visita os casais que estão passando por um momento de contenda, o esfriamento do casal. Deus, restaura, Deus. Esses que estão, meu Pai, falando em separação, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, que eles possam se reatar, que eles possam se perdoar, que possa ter restauração no casamento. Pai, no nome de Jesus, Senhor, abençoa os filhos, netos, toda a família. Pai, também nós oramos, Pai, por aqueles que estão nos vícios, liberta do vício, Pai, da bebida, do cigarro, das drogas. Senhor, tenha misericórdia.
Liberta os jovens, liberta essas pessoas que estão nas drogas, liberta essas pessoas que estão, Senhor, envolvidas com pessoas erradas, liberta do cigarro, da bebida. Deus, em nome de Jesus, faz o milagre. Nós oramos pela salvação, Pai, das almas. Oramos, Pai, pela esse irmão que pede a salvação da esposa para que eles possam ir junto para a igreja. Só ele que vai na igreja, só ele que serve a Deus. Deus, faz a obra. Aqueles que estão afastados, Deus, traz de volta. Como essa passagem que nós lemos aqui, que aquele que cuidava das ovelhas, aquele pastor viu que uma ovelha se perdeu, ele foi atrás e buscou ela no ombro e houve alegria. Deus, busca aqueles que estão afastados, busca aqueles que se desviaram, Senhor, no meio do caminho. Tenha misericórdia, Deus. Nós oramos, Senhor, pela porta de emprego, por pessoas que estão desempregadas. Abra as portas, Senhor. Tenha misericórdia, Pai. Ô, Senhor, tenha compaixão. Que o Senhor possa visitar aquelas pessoas que estão passando por um momento difícil, de portas fechadas. Senhor, ô Senhor, vai visitando os lares, vai visitando as famílias, Pai. Senhor, em nome de Jesus, abra as portas de trabalho, de emprego. Senhor, em nome de Jesus, essa pessoa que quer, Senhor, terminar a casa, ô Senhor, abençoa, dá condições para essa pessoa terminar a sua casinha, que ela possa ter condições de terminar a casa e ter a própria casa para morar, sair do aluguel. Todos que estão construindo, abençoa, Pai, que eles consigam. Pai, nós oramos por portas abertas, por livramentos, dá livramentos para o teu povo. Oramos pelos endividados, Deus. Meu Pai, tenha misericórdia, abra as portas, dá vitória. Pessoa que tem audiência sobre um benefício, Pai, sobre o benefício, que tem audiência, Senhor, que o Senhor possa abençoar, que ela possa ser favorecida, Pai, nessa audiência. Oramos pelos microempresários. Pai, no nome de Jesus, abençoa todos os microempresários, empresários, os nossos irmãos que são empresários, pessoa que tem uma van que está quebrando muito, Deus. Abra as portas para ela, abra as portas para essa pessoa que tem o veículo, está quebrando muito e também está faltando serviço. Deus, abra as portas. Senhor, essa pessoa que tem processo na justiça, um dinheiro para receber, está tudo certo, mas o dinheiro não sai, Deus coloca as mãos. Pai, pessoa que vai prestar concurso público, abençoa, que dê certo, que ela consiga essa vaga. Deus, em nome de Jesus. Oramos também por aqueles que contribuem nesse trabalho de oração, todos que têm enviado as suas contribuições, não importa o valor, que o Senhor possa multiplicar na vida deste irmão e desta irmã. Senhor, abençoa o nosso país, abençoa a nossa nação, meu Deus. Estenda as mãos sobre essa nação, tenha misericórdia, Deus. Abençoa o país, sara a nossa terra, abençoa os nossos governantes. Pai, no nome de Jesus, eu oro por aqueles que vão viajar, aqueles que, Senhor, que está viajando para outros países, para trabalhar em outro país. Abençoa todos que estão em outros países, Pai. Abençoa os nossos ouvintes espalhados para o mundo todo. Que o Senhor abençoe a vida deles, prospera, abre portas, dá vitória para os nossos ouvintes. Senhor, nós pedimos a tua bênção, abençoa a obra missionária, abençoa a igreja perseguida. Oramos pelo Israel. Deus, abençoa a tua igreja, o teu povo. Salva as almas. Senhor, que vidas possam se render aos teus pés. Senhor, eu quero agradecer todos os irmãos que estão orando conosco nesse dia. Pai, que as bênçãos do Senhor possam alcançar os lares, as famílias, em nome de Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém. E graças a Deus. Amém, meus irmãos. Toma posse da tua vitória, da tua bênção. Que Deus possa abençoar a sua vida em nome do Senhor Jesus. Vamos ficando por aqui. Se Deus quiser, voltamos às 8 horas da manhã ao vivo com vocês. Estaremos aqui, se Deus permitir, ao vivo. E vocês é o nosso convidado na oração da manhã, às 8 horas. E vocês é o nosso convidado. Vamos ouvir mais um testemunho? Para a glória do nome do Senhor. Vamos ouvir mais um testemunho. E até às 8 horas, se o Senhor
assim permitir. Ficam todos com Deus. Muito bom dia para o presbítero Euríbides e a missionária Débora. A paz do Senhor Jesus. Eu quero dar aqui um testemunho. Eu pedi oração para o jovem Ícaro, que ele esteve internado no Alberto Seib, aqui em Fortaleza, no Ceará. E graças a Deus ele já está bom, viu? Já está bom, graças a Deus, já está em casa. E eu agradeço muito a Deus e as orações de vocês, meus irmãos. Aliás, as nossas orações, que eu oro junto com vocês, sempre na madrugada e à tarde. Quem fala aqui é o José Maria, aqui de Fortaleza, do bairro Edson Queiroz, Lagoa Seca. Pois então, eu agradeço muito, muito obrigado, tudo de bom, que Deus abençoe vocês, suas filhas e a família inteira, em nome do Senhor Jesus. Fiquem com Deus, que Deus abençoe mais e mais, e a paz do Senhor Jesus. Tchau, tchau.